Fala pessoal, seja muito bem-vindo ao canal, eu me chamo Anderson. Esse vídeo aqui é aquele vídeo daquela série, não é a série das parábolas não, é a série explicando cada versículo por versículo, capítulo por capítulo para você. Mas antes, se inscreva no canal. Se você quiser adquirir o estudo, a joia e a mentira por trás da igreja, se você quiser doar 10% do seu salário para mim ficar com a bunda sentada aqui pregando para vocês, fica à vontade. Se vocês doam pro seu pastor, não tem coragem de doar um prato de comida pro irmão seu que passa fome na rua. Mas você pega 10% do seu salário e dá pra quem já é rico. Dá pra mim que eu sou pobre, porra. Eu só quero 5. Você vai ser abençoado, mesma coisa que os 10%. Olha que eu tenho poder nas palavras. Pode ter certeza disso. Abençoa aí. Doa pra mim 10% do seu salário. Você trabalha o mês todo. E eu fico aqui sentadinho. Aí você pega 10% e doa pra mim. Eu só quero só 5. 5 é o suficiente. Se você quiser patrocinar essa obra, tá aqui, ó. O Pix. Tá certo? Aqui, ó, Joia e Mentira por Trás da Igreja, e os dois links vai estar aqui na descrição do vídeo. Vamos lá? Eu já expliquei para você Atos 1, 2, 3, agora vai ser Atos 4. Por que eu comecei no livro de Atos? Vai estar aí, ó, na descrição do vídeo, no card, aparecendo aí Atos 1, Atos 2, Atos 3, tá? Por que eu comecei no livro de Atos? Porque é o único livro da Bíblia que está sendo escrito até hoje, se você não sabe. O único livro da Bíblia que está sendo escrito até hoje é o livro de Atos. Ele vai ser selado o dia que a gente mudar de dispersação, sair da graça para o milênio. E isso vai acontecer com o arrebatamento da igreja, tá certo? Então vamos lá. Atos capítulo 4, versículo 1 em diante. Tem um títulozinho aqui. Pedro e João perante o Sinédrio. Pedro, no versículo 3, só uma introdução, Pedro e Tiago, ele curou um coxo que ficava às portas formosas do templo de Salomão. Aí Pedro curou ele pediu esmola, né? Pediu esmola ali, Pedro falou, amigo, não tem esmola não, que eu sou mais fudido que você, mas o que eu tenho eu te dou. Poder, levanta e ande. Né? Hoje, nós sabemos que as nossas igrejas têm a prata e o ouro, mas o levante e ande é nós, certo? Mas vamos lá, então Pedro foi perante o Sinédrio por causa disso. Sinédrio, pessoal, era a Suprema Corte dos fariseus. Vamos continuar aqui. Versículo 4:1. E, estando eles falando ao povo, sobrevieram os sacerdotes e o capitão do templo e os saduceus, doendo-se muito do que ensinassem o povo e anunciassem em Jesus a ressurreição dos mortos. Ou seja, você sabe que foi os religiosos daquela época que matou Jesus Cristo, você tá ligado, né? A verdade é que matou foi os romanos. Roma, Itália, Igreja Romana, Imperador Constantino, usurpou a igreja primitiva, tacou um monte de doutrina diabólica, trindade, não sei o que lá, dos mortos, tá ligado? Aí os caras viram que os Pedro e Tiago, porra, quem que esses caras que tá falando o nome desse Jesus? A gente já matou esse cara, porra. Esse cara não tá morto. Por que ele tá continuando? Olha lá, e lançaram mão deles e o encerraram na prisão até o dia seguinte, pois já era tarde. Ou seja, porra, prende esses caras aí. Rapaz, o Sinédrio era foda, filho. Ele mandava matar, prender quem eles quisessem. Cara, a Inquisição de 1500 da Igreja Católica, que matou milhares de pessoas, é fichinho na mão desse Sinédrio aqui. Você tem uma ideia, o apóstolo Paulo, ele tinha cartas, autorizações por escrito, para entrar na casa de quem quisesse e matava. Paulo foi o maior assassino da Bíblia, matou mulher, criança, a porra toda. E depois foi o maior apóstolo da Bíblia, tá? É foda. Vai fazer o quê? É isso aí. Muitos, porém, dos que ouviram a palavra, creram. E chegou o número desses homens de quase 5.000. Caralho, que pregação. Imagina Pedro, mano. Ignorante, velho. Pescador mendigo, velho. Pregando. Aqueles caras doutores, tudo. Caralho, esse cara é muito foda, prega muito. Eu quero esse Jesus, mano. Cara, eu li um livro uma vez. Rapaz, esqueci o nome do livro. Rapaz. Nossa, tá. Eu li um livro uma vez que fala dos heróis da fé, se eu não me engano é isso, os heróis da fé, alguma coisa assim. Cara, e o John Wesley, não sei se, eu acho que foi o John Wesley mesmo, ele pregou e pregava de uma forma tão
poderosa que os membros começaram a se agarrar nas pilastras, mano. Com medo de Deus abrir ali aquele buraco e matar todo mundo. Cara, isso não tem lógica não, velho. Pedro era assim, mano. Pedro era foda, mano. Ele abria a boca e ninguém queria. Caralho, eu quero esse Jesus, não sei o que lá. Cara, pra você ver, ele falou por poucas horas, converteu mais de 5 mil. Porra, os religiosos ficou que puto. Falou, quê? Se esse cara pregar mais 3 horas aí, nós vamos perder todo mundo. E foi lá e botou ele preso. E aconteceu que no dia seguinte, reuniram-se em Jerusalém os seus principais, os anciões e os escribas. E Anás, o sumo sacerdote, e Caifás e João, e Alexandre, e todos quantos haviam da linhagem do sumo sacerdote. Caralho, foi brabo, hein? E pondo-os no meio, perguntaram com que poder ou em nome de quem fizesse isso. Imagina, Pedro e Tiago, né? Foi Pedro e Tiago? Pedro e João, pô. Pedro e João, no meio daqueles doutores da lei, aqueles pregadores foda, aqueles teólogos, caralho, lá no meio daqueles caras todos. Os caras falam, vem cá, que poder vocês fazem isso aí, meu querido? Em nome de quem? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhe disse, principais do povo, a vós anciões de Israel, visto que hoje somos interrogados acerca do benefício feito a um homem enfermo e do modo como foi curado, seja conhecido de vós todos e de todo o povo de Israel que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, aquele a quem vós crucificaste e a quem Deus ressuscitou dos mortos, em nome desse é que são diante de vós. Os caras aí falam assim, porra, mas nós não matou esse homem? Como é que você tá levantando coxa em nome desse homem? Nós matou ele, pô. E os Pedro falam, amigo, esse homem que você matou, ele ressuscitou. Ele deu poder para nós de levantar coxo, ressuscitar mortos, fazer a coisa toda. Porque o próprio mestre falou, vocês farão as mesmas coisas que eu faço. Farão algo maior ainda. A pergunta que não quer calar é, por que nós, inclusive eu, não fazemos essas coisas nos dias de hoje? Será que é com medo? Será que é falta de fé? Não sei, pode ser os dois, tá certo? E aí, e ele, olha só, isso tudo foi porque ele curou um cara, mano. Porque ele curou um coxo. Pessoal, Jesus falou assim, ó, ele tá em Marcos capítulo 16, versículo 15 em diante. E esses sinais seguirão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, porão a mão nos enfermos, eles ficarão curados. Se beber alguma coisa mortífera, não lhe fará dano algum. A igreja de Cristo tem que ter sobrenatural junto, porque se não tiver sobrenatural, não tem igreja. O sobrenatural e igreja é junto. É o sobrenatural que faz as pessoas virem até Jesus Cristo. São os sinais e prodígios, pô. Você tá entendendo? Você vê, Pedro curou um homem. Através desse homem, Pedro evangelizou mais de 5 mil, se converteu. E ao ponto dele ser preso, ao ponto de criar todo um sistema religioso para falar, porra, mas por causa de um homem. Ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, a qual foi posta por cabeça da esquina. Ou seja, Jesus era o cabeça da igreja. Só que ele foi posto por não só uma pedra qualquer. Só que Jesus é a pedra angular, é aquela pedra que firma tudo. E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens, pelo qual devemos ser salvos. Sabia por causa disso que esses nomes de Jesus, o nome de Jesus, você sabe que o nome dele não é Jesus, né? Ou é Yeshua ou é Yahusha. Esse nome foi oculto da gente, o nome verdadeiro, hebraico de Jesus, porque é o nome verdadeiro que tem poder, cara. Não é Jesus. Porra, Jesus, letra J nem existe no hebraico. A letra J foi inventada por um francês em 1500, mano. Como é que pode ser Jesus? Jesus. Ah, não, mas é traduzido.
Não existe isso, cara. Meu nome é o Anderson. Se eu estiver nos Estados Unidos, meu nome vai ser o Anderson. O nome Pedro é aqui, Pedro nos Estados Unidos é Pedro, só que é pronunciado diferente, mas é Pedro. Você tá entendendo? Por que o nome Jesus? Cara, o nome do Arnold Schwarzenegger olha que nome difícil de ser falado. Qualquer lugar do mundo, o nome dele é Arnold Schwarzenegger. Por que o nome de Jesus, o único, foi mudado? De Yeshua ou Yahshua foi mudado para Jesus? Cara, não tem, o diabo tá por trás disso, né? O nome de Jesus não é Jesus, tá? Eu já falei isso já, mas para vocês entenderem eu falo Jesus. Mas é Yeshua ou é Yahshua? A gente não tem um certo. Porque os judeus, eles não permitem que a gente saiba a verdade, certo? Olha lá, porque debaixo do céu, nenhum outro nome há dado entre os nomes pelo qual devemos ser salvos. Então, eles, vendo a ousadia nossa, é grande o versículo, a ousadia de Pedro e João, e informados de que eram homens sem letras, indoutos, se maravilhavam, e tinha conhecimento que eles haviam estado com Jesus. Ou seja, os caras falam assim, porra, mano, esses caras são ignorantes, é pescador, pô. Você não sabe ler, não sabe escrever, não sabe fazer conta. Como é que esse cara tem essa autoridade, essa doutrina para falar, esse conhecimento profundo? Aí eles perceberam que eles sim andaram com Jesus, porque Jesus era foda, filho. E vendo estar com eles o homem que fora curado, nada tinha que dizer em contrário. Ou seja, a prova estava ali, né? Todavia, mandando-os sair fora do conselho, conferiram entre si, dizendo: que devemos fazer a estes homens? Porque a todos os que habitam em Jerusalém é manifesto que por eles foi feito um sinal notório e não o podemos negar. Não tinha como negar, né? Ou seja, ficaram preocupados. O que nós vamos fazer? Todo mundo viu que esses homens curaram esse coxo. Se a gente falar que eles são um hipócrita, mentiroso, não tem como, não vai colar. Porque todo mundo cansou de ver esse homem anos e anos, décadas e décadas na porta do templo, aleijado. A gente não podemos, nós não fizemos nada, nem esmola a gente dava. Os caras vieram, curaram ele. E aí, como é que nós vamos fazer? Certo? Mas para que não se divulgue mais entre o povo, ameaçamos-los para que não falem mais nesse nome a homem algum. Ou seja, eles foram ameaçados, falaram assim, ó, vão ameaçar Pedro e João para que não falar mais o nome de Jesus. Aí, né, respondendo, porém, Pedro e João lhes disseram: julgai vós se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a voz do que a Deus. Ou seja, querido, você está querendo que eu fique calado? Você pode me matar, me julgar. É melhor eu ser julgado por você do que ser julgado por Deus, por deixar de falar o nome dele. Porque não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Mas eles ainda os ameaçaram mais. E não achando motivo para os castigar, deixaram-nos ir por causa do povo, porque todos glorificaram a Deus pelo que aconteceu. Ou seja, eles ficaram com medo da represália do povo, né? Esse povo religioso, político, eles têm medo do povo. Por causa disso que eles dividem o povo para conquistar. Pá, imagina o povo junto, direita, esquerda, centro, todo mundo, contra esses políticos todos. A gente venceria, mas é tática. Isso é a tática do diabo. Dividir para conquistar. Pois tinha mais de 40 anos o homem quem se operava aquele milagre. Disse, caraca, velho. Tinha até me esquecido disso. Tinha 40 anos que o cara era aleijado, ficava pedindo esmola ali no templo e ninguém nunca fez nada, velho. Mais de 40 anos. Poxa. E soltos eles foram para os seus e contaram tudo o que lhes disseram os principais dos sacerdotes e os anciões. Versículo 24. E, ouvindo eles isso, unânimes levantavam a voz a Deus e disseram: Senhor, Tu és o que fizeste o céu e a terra e o mar e tudo o que neles há, que disseste pela boca de Davi, teu servo, porque bramaram as gentes e o povo pensaram coisas vãs. Levantaram-se os reis da terra e os príncipes se ajuntaram a uma contra o Senhor e contra o seu ungido. Ou seja, que está falando, né? Senhor, orando, estava orando aqui, Deus,
juntaram o povo, os sacerdotes, os príncipes, o Roma inteiro contra o seu filho. Mataram ele, mas ele ressuscitou. Porque verdadeiramente, contra o teu santo filho Jesus, que tu ungiste, se ajuntaram não só Herodes, mas Pôncio Pilatos com os gentios e o povo de Israel, para fazerem tudo que a tua mão e o teu conselho tinham anteriormente determinado que se havia de fazer. Como eu já falei, tudo que aconteceu com Jesus, tudo, sem exceção, foi profetizado. Que Judas ia trair ele, ia 30 moedas de ouro, que Jesus ia nascer em Belém, mas ia ser criado na Galileia para ser chamado Galileu. Você está entendendo? Que ele ia perante o Sinédrio, que ele ia ser crucificado, que tudo foi profetizado. Não tinha como escapar disso, não. Agora, pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças e concede os teus servos que falem com toda a ousadia a tua palavra, enquanto estendes a tua mão para curar e para que se façam sinais e prodígios pelo nome do seu santo Filho Jesus. Tá certo? E tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Ou seja, estava orando ali, provavelmente na casa de alguém, porque a igreja naquela época não era templo, né? Só existia um templo, que é de Salomão, e sinagogas, que era distante do templo de Salomão. A igreja primitiva era reunida em casas, certo? Não existia templos igual hoje cristão. Ele estava orando, aquele lugar se estremeceu, se abalou. Os caras falaram, o quê? Isso acontecia muito antigamente. A igreja era assim também, principalmente aqui no Brasil. Quando Daniel Berg e Gunnar Wing, os fundadores da Assembleia de Deus, eles eram missionários e vieram dos Estados Unidos. Só que um era sueco, o outro era americano. Aí os dois estavam nos Estados Unidos, né, ali, na igreja da Rua Azusa. Você tem que conhecer a história. Você é cristão, assembleiano, é pentecostal, não sabe nem o nome, nem a história do pentecostalismo. Você entendeu. Você entendeu? A igreja na Rua Azusa, aquela igrejinha do jovem Seymour. Mano, cara, você tem que conhecer essa história, mano. O cara pregava, mano. As pessoas não conseguiam parar em pé. Quarteirões, demônios, as mulheres endemoniadas gritavam. É igual Felipe. Felipe, quando entrava na cidade, meu querido, os demônios já urravam. Foda, porra. É muito poder. Aí, Gunnar Wing e Daniel Berg, né? Um era sueco e o outro, não sei o que ele era americano mesmo. Fazia parte. Fazia parte daquela igreja, daquele movimento. Eles vieram pro Brasil, Belém, do Pará. Tive que dar uma pausa aqui. Vieram pro Brasil, lá em Belém do Pará, na Amazônia, onde ele fundou a Igreja Assembleia em 1910, 1907. Os caras pregavam, amigo. Os caras flutuavam. Gente, os caras flutuavam. Você tem uma ideia, tá certo? Você viu o poder dos caras. E é isso aí, filho. E aí, então, por causa disso que a igreja cresceu tanto. O cara tava cheio de poder, mano. Cara, lembra uma vez que eu tava numa congregaçãozinha, El Shaddai. A igreja que tem aqui, ó. Inclusive o pastor dela, presidente, virou prefeito, virou uma bosta. Rapaz, a gente tava ali numa unção danada, porra, orando. O Espírito Santo pegou nós ali, neguinho, pá. Parecia até que a gente tava cheio de mosto. Falando em mistério, línguas, profetizando. Do nada, amigo. Isso aí já era depois da hora. Isso aí já era tipo, assim que acabou, mais de 9h30. Geralmente o culto acaba 9h30. Escutei uns trondos dentro da igreja, amigo. Ninguém caiu no poder, filho. Eu tava lá juntinho. Ai, que maravilha. A comunidade, continuando aqui, tem um textozinho, tem um títulozinho aqui. A comunidade de bens entre os primeiros cristãos, Ananias e Safira. A comunidade de bens, tá. Vou pegar uma água aqui, vou dar um pause aqui. Continuidade aqui. E era um coração e a alma da multidão dos que criam, e ninguém dizia que coisa alguma que possuía era sua própria, mas todos as coisas lhe eram comuns. O que isso quer dizer aqui, pessoal? As pessoas, naquele tempo, eles acreditavam que Jesus iria, voltar
Todo mundo viu Jesus ser elevado aos céus, né? Só que Jesus falou, ó, vou preparar os lugares, quando eu preparar, eu vou voltar, eu vou pegar você. As pessoas acharam que Jesus ia voltar tipo 1 mês, 3 meses depois. Então as pessoas tinham bens, vendia tudo. Dividia entre os apóstolos, entre os discípulos, falaram, não, vamos esperar Jesus voltar, todo mundo reunido e tal. Por causa disso, entendeu? Então ninguém tinha nada em comum. Por exemplo, essa garrafa de água aqui, ó, não era minha. Não. Era nossa. Bem comum. Era para a igreja, entendeu? E os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. E em todos eles havia uma abundante graça. Os apóstolos tinham poder, né, mano? Não havia, pois, entre eles necessitado algum, porque todos os que possuíam herdades ou casas, vendendo-as, traziam o preço do que foram vendidos e o depositavam aos pés dos apóstolos. Olha que maravilha. Os apóstolos, não é igual hoje não. A igreja hoje, eu já frequentei muitas igrejas. Eu conheço por trás, mano. Por causa disso que eu abandonei essa porra, eu conheço por trás. A igreja hoje é assim, ó. Vamos supor que a igreja precisa de um banco, de um ar-condicionado. Todo mundo tem que ajudar. O pastor fala, vocês têm a obrigação de comprar. Quando um membro passa a dificuldade, fala assim, pastor, eu preciso que você pague minha conta de luz, minha conta de água, sabe o que ele fala? Irmão, vamos orar para Deus. A necessidade da igreja, todo mundo tem que contribuir. A necessidade do irmão que é a verdadeira igreja de Cristo, se fode. Aí você vê lá o pastor, carrão do ano, morando em mansão, comendo do bem do melhor, indo para Israel, indo para Orlando, para os Estados Unidos. E você que tem... E outra coisa, o pastor não trabalha não, tá? O trabalho dele é à noite, uma vez por semana, ir lá no culto. Não trabalha não. Não trabalha, tá? E você trabalha igual um louco, tira 10% do seu salário, dá para essa corja maldita, e só ele prospera? Que Deus é esse que só prospera o pastor? E quem trabalha mesmo ali, ou no dia a dia, não é prosperado? Ajuda aí, né, filho? Depositava aos pés dos apóstolos, e os apóstolos repartiam-se por cada um segundo a necessidade que cada um tinha. Então José, cognominado pelos apóstolos Barnabé, que traduzido é filho da consolação, levita, natural de Chipre, possuindo uma herdade, vendeu e a trouxe o preço e depositou aos pés dos apóstolos. Pessoal, aqui acabou. Agora já vamos entrar no versículo 5, né? No capítulo 5. Então isso aí vai ser pro próximo vídeo. Então, os pastores hoje em si, eles usam essa passagem aqui, que as pessoas vendiam tudo e doavam para a igreja, né? Para pegar dinheiro da gente. Só que, se você prestar atenção aqui no que eu li, sim, eles vendiam, doavam para a igreja, só que os apóstolos dividiam entre a igreja. O pastor não faz isso não. Quando o cara vai lá e doa um carro para a igreja, doa uma casa, doa milhões, o pastor pega aquele dinheiro e divide entre os membros? Não, fica para ele, no cofre da igreja, cujo o CNPJ está no nome dele, tá certo? E é isso aí, se você gostou da minha explicação, quer contribuir, me ajuda aí, 10% do seu salário, pô. Ou então, pode ser 1%, tudo zoando. Pessoal, eu falo isso é uma brincadeira, tá? A Bíblia fala assim, ó, em 2 Coríntios capítulo 6, versículo 7, negócio assim, diz assim, ó, cada um contribua segundo propor no seu coração. Não é com tristeza, não, é com alegria, tá certo? Ou se você quiser também, Joio, a mentira por trás da igreja, eu estudo aí. Fica à vontade, se inscreva no canal e até o próximo vídeo.